Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Nosso tempo voa, né, irmãos? 1 hora de culto é muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo, mas então vamos aproveitar o tempo, né? Paulo disse, remindo o tempo. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João. Vamos estar lendo no capítulo 20. Glória a Jesus. Capítulo 20, primeiro versículos que nós vamos ler do Evangelho de João, verso 19. Diz assim a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, vamos falar junto? Paz seja convosco. Vamos no capítulo 14 de João, verso 27. Capítulo 14 do mesmo Evangelho, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Amém? Tome seu assento nesta manhã, adorando ao Senhor. Eu estou alegre, estou feliz em ver a igreja do Senhor Jesus reunida para adorar e bendizer o nome do Senhor. É maravilhoso, irmão, quando nós podemos tirar momentos para nos apresentar-se diante de Deus. O que nós estamos vendo neste texto sagrado, principalmente do capítulo 20 do livro de João, Evangelho de João, e o versículo de número 19, a gente está presenciando aqui uma reunião extraordinária dos discípulos. Parece que os discípulos fizeram uma reunião extraordinária para tratar dos últimos assuntos que havia acontecido na cidade de Jerusalém. Eles estavam como quem atordoados, sem saber que direção tomar. A situação se agravou e as dificuldades vieram sobre os discípulos por causa que eles se sentiram perseguidos pelos judeus porque professavam o cristianismo. Jesus havia sido morto. Na sexta-feira, Jesus havia sido morto, sepultado, e os discípulos agora, no primeiro dia da semana, na parte da tarde, eles fazem uma reunião. O motivo que levou a essa reunião, a gente entende, dá para entender, é que pela manhã, no domingo pela manhã, Maria Madalena vai ao sepulcro, onde haviam sepultado o Senhor Jesus. E quando ela chegou lá, ela percebeu que a pedra estava removida. E avisou alguém, ela voltou, avisou a alguns dos discípulos. E João, a Bíblia não fala o nome de João, ela fala aqui na versão de João, diz assim, o discípulo amado. Nós sabemos que o discípulo amado era João. Juntamente com Pedro, que a Bíblia cita o nome de Pedro, eles vão ao sepulcro para ver o que estava acontecendo, talvez para confirmar a palavra que Maria Madalena havia dito. E, quando eles chegaram, eles perceberam que o túmulo estava vazio. Glória a Deus. Que a pedra estava removida, lá estavam os lençóis, e o lenço estava dobrado do lado, e não viram o corpo de Jesus. Eles voltaram atônitos, perguntando, e fez saber aos discípulos. Por isso, então, houve a reunião. Maria Madalena ficou para trás, e nós vamos perceber que ela viu o Senhor Jesus, mas Pedro e João não viram. Então, eles estavam na reunião. E o texto diz que eles estavam com medo. Por que estavam com medo? Ora, os judeus haviam matado Jesus. Na cabeça dos judeus, o problema havia sido resolvido. Que problema era? O problema era que esse Jesus, que era tido por eles como um impostor, como alguém mentiroso, um Messias falsificado, para os escribas, para os chefes dos judeus,
Era apenas mais um pretendente à cadeira de rei ou de chefe da nação de Israel, à cadeira de Davi. Era apenas mais alguém que apareceu no cenário dizendo que era o Cristo. Eles esqueceram de conferir as Escrituras, esqueceram de analisar as Escrituras, sobre tudo aquilo que as Escrituras Sagradas no Velho Testamento, até aquele momento, havia falado sobre o Messias. Esqueceram de observar o profeta Isaías, esqueceram de observar o profeta Malaquias, esqueceram de observar todos os profetas que falaram, esqueceram de observar o Pentateuco, os escritos de Moisés que apontavam para o Messias. Eles só olharam para Jesus, não é este o Messias, e mataram-no. Quando eles mataram, eles julgaram e pensaram, acabou o problema, agora acabou. O medo deles, levados por um sentimento de inveja, o medo deles era que o Cristo tomasse a posição de Israel. Mesmo a pergunta dos discípulos, quando eles fizeram para Jesus, eles diziam, será este o tempo da restauração de Israel? O Senhor veio para restaurar Israel? Aí Jesus diz para eles, não, a vocês não competem saber os tempos ou as estações do tempo que o Pai reservou para o seu próprio poder. Jesus estava exatamente pregando o Evangelho, mostrando. Ele aparece no cenário mundial naquela época, em um momento em que trevas espirituais estavam sobre a terra. Ninguém entendia nada, ninguém sabia nada. 400 anos de silêncio havia passado, Deus não falava através de nenhum profeta, nenhuma profecia se levantava, e o povo não sabia para onde ir, e aparece Jesus, o Nazareno, no cenário mundial. Glória a Deus, que sempre quando tudo está apagado, quando tudo está escuro, ninguém vê nada, geralmente uma luz se acende no final do túnel, e às vezes clareia alguma coisa, e nós temos que prestar atenção quando alguma coisa clareia. Infelizmente, os judeus não prestaram atenção. O fato é que Jesus começou a curar, aleluias. Jesus começou a realizar milagres. Jesus começou a levantar paralíticos. Jesus começou a abrir os olhos dos cegos. Jesus começou a expulsar os demônios. E a doutrina que Jesus pregava era uma doutrina maravilhosa. As pessoas gostavam. O fato é que muitos escribas, até fariseus, até doutores da lei, mestres, começaram a se converter ao Evangelho. O Evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Um Evangelho de esperança, um Evangelho de paz, um Evangelho que trazia gozo, que trazia alegria no coração, que quando ele falava, aquecia o coração da humanidade. Era diferente, as pessoas corriam para as beiras dos mares, para a beira dos lagos, as pessoas subiam as montanhas para ouvir Jesus Cristo pregar. E Jesus chamou a atenção, ele ficou famoso na terra. Politicamente, a nação de Israel estava totalmente sem saber que direção tomar. Estavam sob o governo romano. Naquela época, a região de Samaria e a região da Judeia era governada por mais ou menos 5 procuradores que haviam sido colocados no lugar de Herodes I, porque ele havia sido deposto do cargo, e então esses procuradores, e aonde estava Jesus, a cidade de Jerusalém, naquela região de Jerusalém, quem tomava conta daquela região, sob o governo romano, era um homem chamado Pôncio Pilatos. Pilatos era o representante legal, politicamente, do governo romano que tomava conta daquela região. Toda a Palestina estava debaixo do domínio romano. Dividida em 4 partes, eles estavam debaixo do domínio romano. E politicamente a nação estava confusa, não sabia para onde ir, não sabia para onde estava, o que fariam. O fato é que eles queriam sair das garras de Roma e voltar a ser a nação que eles eram antes, uma nação que adorava a Deus, uma nação que vivia na presença de Deus, uma nação que tinha esperança no futuro. Agora estavam sendo cativos, estavam sendo dominados, pagadores de impostos ao Império Romano. Politicamente, a nação estava totalmente confusa, sem saber que direção tomar. É nesse cenário que aparece o Messias, mas esse Messias não era só o Messias religioso, mas também ele era o rei, aquele que viria para assumir o trono de Davi. E isso chamou a atenção dos romanos.
As dificuldades eram grandes naquela época. Os problemas eram grandes naquele momento. Jesus aparece nesse cenário e a multidão começa a fluir para ele. A multidão começa, aonde Jesus estava, a multidão chegava. Aonde Jesus estava, a multidão chegava. Aí você pensa assim, eles chegavam porque amavam a palavra de Deus. Nem sempre, irmãos, vem multidão por causa da palavra de Deus. É que Jesus multiplicava pães, Jesus fazia milagre, multiplicava peixes, e eles chegavam vazios e saíam alimentados. Mas não somente da palavra, como também no sentido físico. Aqui eu tiro uma lição para nós, que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que cuidar da alma, mas também temos que cuidar da área social. Temos que cuidar da alma das pessoas, mas também temos que fazê-los viver bem sobre essa terra. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus completo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, nesse cenário, nessas dificuldades, nesses problemas, nessa situação, Jesus era uma ameaça. Jesus era uma ameaça. No sentido religioso, ele era o Messias. No sentido político, ele era o filho de Davi. Filho de Davi iria assumir o trono de Israel, toda a nação sabia. E um cego gritou, você não imagina o dia que aquele cego gritou, como acendeu as anteninhas dos escribas, dos fariseus e dos sacerdotes, e do sumo sacerdote, que naquela época chamava-se Caifás. Ele ficou atordoado com essa expressão daquele cego. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele expressou filho de Davi, todo mundo acendeu a antena. Será esse aquele que vai dominar Israel? Será esse aquele que vai sentar no trono? Será esse aquele que vai se assentar na cadeira de Davi? Mas ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, aleluias. Pegaram Jesus por causa disso. Colocaram no madeiro e o crucificaram, mataram. Tiraram ele da cruz, colocaram no sepulcro, selaram com uma pedra. Põe guardas aqui, esse homem é um impostor, ele não mais será ninguém, e daqui a pouquinho vai dispersar tudo e acabou. É nesse contexto que os discípulos fizeram uma reunião e entraram dentro de um lugar escondido. Vamos reunir, o que é que está acontecendo? Jesus morreu, mas Maria Madalena acabou de dizer que viu ele, oh aleluia. Pedro e João levantou e disse, olha, nós não vimos não, mas tem uma coisa, chegamos lá, não tinha pedra tampada, a pedra estava removida e nós não vimos o corpo dele. Oh, aleluia, quando eles estavam bradando, falando, discutindo, ele aparece no meio. Oh, Ramanda Raba, chega Jesus e diz, paz seja convosco. Em outras palavras, não se preocupem, eu estou aqui. Não se preocupem, morri, mas ressuscitei. Não se preocupem, morri, mas estou vivo e estou vivo para todo sempre. Quantos adoram ao Senhor nessa manhã? Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, paz seja convosco. Irmãos, não existe paz enquanto o nosso mestre está morto. Tem medo, a gente tem medo, mas o nosso mestre não está morto. O nosso guia não está morto. Ele está vivo de eternidade a eternidade. Ele está vivo para todo sempre. Ele chega e diz, paz seja convosco. Nesta manhã, aleluia, louvado seja Deus. A situação mundial não é diferente daqueles dias. O mundo está atônito. O mundo não sabe o que fazer. Politicamente, as nações estão se indo para um ponto em comum. Todo mundo está voltado para o governo do anticristo. Se chegou o momento de nós olharmos para o céu, olharmos para a figueira e observarmos que está próximo o verão, é esse o momento. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não, porque Jesus está dizendo, eu deixo com vocês a minha paz. Eu sou a paz. O profeta Isaías diz que ele é o príncipe da paz. A igreja prossegue. Você sai da sua casa no domingo pela manhã e vem para a igreja. Sabe por quê? É porque você tem paz no seu coração. O mundo está de perna para cima. A situação está alarmante. A situação está difícil. Vamos voltar ao normal. Daí a pouquinho não vai voltar ao normal. Vamos tirar a máscara. Daí a pouquinho vamos colocar a máscara. Não se turbe nem se atemorize. Jesus está no controle. Não se turbe nem se atemorize. Paz seja convosco.
Arabaxandarai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vitória da igreja. Você imagina quando os discípulos recebem o Messias, recebem Cristo e diz: Pai seja convosco. Alguém que estava ali olhar um para o outro: quem é esse? Quem é esse? Não tem dúvida, é Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Ele mostra. Um dos evangelistas diz que ele mostra, está aqui a marca. Foi eu mesmo que fui crucificado, mas estou vivo. Estou vivo. Jesus está vivo. Jesus não está longe. Jesus está onde você está reunido. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você imagina a alegria dos discípulos naquele momento? Mudou o quadro, aquele quadro de temor, aquele quadro de medo, aquele quadro de pensamento, já acabou tudo, não tem mais o que fazer. Vamos voltar. 2 dos discípulos caminharam pelo caminho de Emaús. Nós ouvimos o irmão Ricardo pregar poucos dias atrás sobre aquela descida daqueles homens para o caminho de Emaús. Eles desistiram, acabou, perdemos o Messias, aquele em que nós confiamos, acabou. Voltaram, vamos voltar para casa. Quando voltando para casa, um viajante se aproxima deles e começa a conversar. Aleluia. Deus, quando percebe, notou, irmãos, discípulo, seguidor de Jesus também é gente. Eu preguei sobre isso aqui há poucos dias. Nós somos seres humanos e a esperança demorada às vezes enfraquece o nosso coração. Diz a palavra de Deus no livro de Provérbios. A esperança demorada. Você vai esperando, de repente você começa a enfraquecer a sua fé, mas na hora da sua fraqueza, em que você começa a voltar para casa, caminho de Emaús, ele se aproxima, vou ver o que está acontecendo, por que ele está voltando para trás, aleluia. O nosso Deus não nos abandona, o nosso Jesus não nos abandona, ele sabe que nós somos pó, ele sabe que nós somos fracos, ele sabe que nós não temos força como nós deveríamos ter, aí ele se aproxima, e quando ele chega, que vê o seu coração atemorizado, ele diz: paz seja com o seu coração. Oh, Ramandaraia. Eu queria que você fechasse os seus olhos e agradecesse ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque Ele não abandona os seus filhos. Aí Ele diz: paz seja contigo. A situação mundial está totalmente alarmante. Politicamente, todas as nações, como eu já disse, estão focadas em um ponto: união das nações. É o conglomerado das nações. Objetivo: subir contra Israel. Para quê? Para eliminar a ideia de Deus do cenário mundial. O que eles lutam é para acabar com o cristianismo. Este cristianismo é uma pedra no sapato do diabo. É uma pedra no sapato daqueles que têm a mente progressistas e que querem fazer desse mundo o seu habitat, ou seja, viver aqui do jeito que nós queremos, na libertinagem, nada de proibição, nada de regras, nada de rules. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja não pensa assim, aleluia. A igreja tem um Deus absoluto, a igreja tem uma fé absoluta, a igreja tem um Deus maravilhoso, a igreja tem um Deus que nós obedecemos a Ele, a igreja tem um Deus que nós colocamos a nossa vida à disposição dEle, a igreja tem um Deus e cujo Deus está nos céus, também está na terra, mas esse Deus quer levar a igreja para viver com Ele na eternidade, e é para lá que nós queremos ir. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: eu não sou contra a ecologia, eu sou a favor da ecologia. Nós devemos sim cuidar do nosso habitat. Quem é que vai viver numa casa que ele não varre ela? Quem é que vai viver numa casa que ele não cuida das paredes, que ele não cuida das coisas que existem dentro de casa para se tornar um ambiente agradável para ele viver? Portanto, é óbvio que eu e você devemos cuidar sim do nosso planeta, devemos cuidar sim da nossa sociedade, ou daquilo que está ao nosso redor, das plantas, dos animais, das árvores, das vegetações, da terra, sim, do ar que respiramos. Temos que cuidar sim, mas esse espírito de ecologia que está na terra é um espírito diferente, é alguma coisa que está vindo do inferno para trazer desculpas para a gente se virar contra aquele que é o Criador da humanidade. Estão dizendo que a natureza é a mãe natureza, é a natureza que cria. Não é a natureza que cria, é Deus quem criou a natureza.
Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer, é nesse contexto, é nesse cenário, religiosamente, o mundo hoje está de perna para cima. É tanta gente pregando tanta coisa, que se a gente parar para ouvir, a gente fica confuso. Mas o Senhor está bradando nesta manhã: eu deixo-vos a paz. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir aqui coisa que eu já falei, mas eu vou repetir porque isso é bem cabível. Você precisa colocar isso, tem que fixar na sua mente. O texto sagrado, a Bíblia sagrada, não precisa de atualização. Ele é o livro mais atual que existe. Eu disse aqui, um dos grandes sábios norte-americanos disse que esse livro aqui, ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. O jornal que vai sair amanhã de todas as revistas e da onde vieram os meios de comunicação, da mídia, esse livro está na frente um dia depois. Oh, Rimana, levante a sua Bíblia, cadê ela? Deixa eu ver ela. Ah, se as nossas câmeras pudessem focar aqui, todo mundo com a Bíblia levantada. Levante a sua Bíblia para cima bem alto e diga: esse livro, diga mais forte, esse livro não precisa de atualização. Ele é mais atual do que o jornal de amanhã. Deixo-vos a paz, aleluia. O que está acontecendo na terra é apenas aquilo que estava predito nesse livro santo. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja está caminhando para o céu. O mundo vai para o inferno, para o abismo, está caminhando para o abismo, mas a igreja está subindo para cima. A igreja não desce, a igreja sobe, aleluia. Você pode adorar o Senhor nessa manhã. E a palavra de Deus para você nessa noite: paz seja, ou nesta manhã, paz seja convosco. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Se puder orar ao Senhor com esse hino para mim depois, irmã Claudete, acalma o seu coração. Você precisa acalmar o seu coração. Pastor, estou com medo do coronavírus. Tenha medo não. Mas se eu pegar, se pegar, Jesus pode te curar. Ou às vezes o seu corpo pode criar anticorpos e não dá nada para você. Mas se eu morrer, você vai para o céu. Aleluia. Louvado. Tira o temor da sua alma. Tem gente com medo, irmãos, e o medo te faz viver menos na terra. O medo te mata. O medo te mata. Eu não estou ensinando a vocês serem negligentes. Por favor, não é isso. Cuide-se. Eu não estou ensinando nem dando vazão para você ser negligente. Nós somos inteligentes, nós não somos bobo, não. Crente não é bobo, crente é inteligente. Mas não precisa ficar com medo, porque ele está no controle. Ele não está morto, ele está vivo. E a voz dele para nós nesta manhã: paz seja no seu coração. Oh, aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Ramanda, rabachurimiai. Fecha os seus olhos, fale com Deus nesta manhã. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja no seu coração. Paz seja na sua alma. Deixo-vos a paz, aleluia. Você imagine que alegria, como é que aquela voz bradou dentro daquela sala de reunião. Reunião extraordinária, os discípulos, e agora que vão fazer? Lá estavam os 11 discípulos, um conversa, outro fala, outro resolve, o que é que nós vamos fazer? Eu ainda não vi, não, mas eu vi. Aí ele diz o seguinte: olha, paz seja convosco, eu cheguei, eu estou aqui. Completou 12. Oh, levante a sua mão para o céu e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Vai para sua casa, leva a paz com você. Quando chegar na sua casa, diz, levante as mãos assim na sua casa, na porta diz assim: paz seja na minha casa. Oh, aleluia. Oh, arabaxandarai. Deus vai tomar conta do seu filho, vai tomar da sua filha. Deus vai tomar conta da sua esposa, do seu esposo. Deus vai entrar com você, vai tomar conta até daqueles que moram junto com você, que não é sua família. Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar ele. A casa de quem vocês são inquilinos e estão morando, deixa Deus abençoar ele. Diz: paz seja convosco. Leve a paz, leve a paz, leve a paz, porque o nosso Deus é o príncipe da paz.
Feche os seus olhos e adore ao Rei. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jerusalém estava vivendo uma cidade de motim. A situação era agravante. Morreu Cristo, o Rei, o Senhor, o dono do universo, aquele que curava os leprosos, aquele que abençoava, abria os olhos dos cegos, aquele que fazia os paralíticos andar, estava morto. Não pôde salvar-se a si mesmo, segundo o pensamento dos fariseus. Mas deixa eu dizer, eles se enganaram, porque a morte não matou Jesus. Oh, Remandarabachai. A morte não matou Jesus. A morte personificada não teve condição de matar Jesus. Jesus se entregou e pegou de volta. Ele mesmo disse em suas palavras: ninguém pode acabar comigo. Eu mesmo a dou e eu mesmo a tomo de volta. Esse é o Jesus que você serve. Paz seja convosco. Oh, aleluia. Cante, cante. Cante. Aleluia. Aleluia. Oh, remandarabachai. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã. Coração apavorado, com medo de tudo e de todos. Sim, eu conversei com alguém outro dia. Ele me disse: pastor, eu realmente estou com medo desse coronavírus. Eu realmente tenho temor, tenho medo. Oh, aleluia. Tem gente que tem medo. O Senhor está dizendo nessa manhã: paz seja no seu coração. Eu quero, em nome de Jesus, repreender o espírito de medo. Deixo-vos a paz. Duas coisas interessantes. Se eu tivesse mais tempo, eu iria falar sobre a paz objetiva e a paz subjetiva. A paz objetiva é quando eu tenho paz com uma outra pessoa. A paz subjetiva é quando eu tenho paz comigo mesmo. Eu posso ter paz com você, mas não ter paz comigo mesmo. O mais importante é a paz subjetiva. É você com você mesmo. É aqui que mora a vitória do crente. É aqui que mora a paz objetiva. A Bíblia diz: se possível, se depender de vós, tenha paz com o outro. Agora, consigo mesmo não tem outro jeito. Ou você tem paz, ou você não tem paz. Tenha paz nessa manhã. Tenha paz nessa manhã. Tenha paz nessa manhã. Mas assim: Senhor, eu quero paz. Paz na tribulação. Paz nas dificuldades. Paz nos problemas. Paz nos momentos difíceis da minha vida. Paz na situação, nas circunstâncias em que eu não posso, em que eu não consigo handle, que eu não consigo manipular, que eu não consigo resolver. Diga: Deus, me dá paz. Diga: Deus, eu estou com um problema que eu não sei resolver, mas me dá paz, porque enquanto eu tiver paz na sua presença, o Senhor trabalha em meu favor. Aleluia. Paz seja convosco. Há uma semana atrás, pela madrugada, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Eu achei que eu ia pregar essa palavra lá sexta-feira, na vigília. Mas chegou lá, o Senhor me disse: não, eu quero que você fale no domingo de manhã. Paz está convosco. O vento sopra, mas é me adorando. Adore nesta manhã. Oh, aleluia. 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 A Bíblia diz que nós somos uma geração de profetas. Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso?
Nós somos uma geração de profetas. Eu vou olhar para o irmão Giovanni e ele vai olhar para mim e eu vou profetizar para ele paz. O irmão Ricardo vai fazer com o pastor Valdemir e você vai fazer com quem estiver do seu lado aí. Olha para ele, nos olhos dele e diga: paz seja convosco. Jonathan, paz seja contigo. Juliano, paz seja contigo. Irmã Claudete, paz seja contigo. Irmã Núbia, paz seja contigo. Recebe a paz, recebe a paz, recebe a paz. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Agora, preste atenção para encerrar. O relógio não me permite mais. Para encerrar, pode continuar cantando. Só uma coisa. Jesus disse: deixo-vos a paz, ok? Ponto. Aí ele repete: a minha paz eu vos dou. Ter paz é uma coisa, agora ter a paz de Deus é outra. Aleluia. Diga, diga, põe a mão no peito: eu tenho a paz de Deus. Foi Ele que me deu. Foi Ele que me deu. Foi Ele que me deu. Oh, aleluia. Oh, rimandarabashuri me cantarabashandará. Eu vou orar, irmão, porque o relógio está me mandando parar, mas a minha vontade é de pregar mais ao seu coração. A minha vontade é de abrir o seu coração e fazer você entender. Não há razão para ter medo. Ah, pastor, mas eu sou amaldiçoado porque não sei das quantas. A minha geração acabou. Você aceitou Jesus, acabou. Não tem nada de geração passada, ficou para trás. Tenha paz. Tenha paz, tenha paz, tenha paz. Oh, aleluia! Quando o diabo soprar na sua mente, você está passando por isso, porque o seu pai fez isso, a sua mãe fez isso. Vira para o diabo e diz: o que eles fizeram, fizeram. Eu estou adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, rabacalaba. Eu não estou pregando quebra de maldição, porque eu não acredito nisso. Mas eu estou pregando que Jesus te fez uma nova criatura. Oh. Aleluia! Paz seja no seu coração nesta manhã. Oh. Remanachá. Me cantará. Acalma o meu coração. Levante a sua mão e cante. Levante a sua mão e cante se você está em paz. Meu coração. O Espírito Santo me diz que chegou alguém aqui nesta manhã com um coração conturbado, confuso, mas está saindo com paz. A resposta para os seus problemas, para aquilo que você tanto te aflige. Você não vai morrer por causa disso. Tenha paz. A paz vai curar a sua vida. Deus, obrigado. Não tenho mais tempo, mas quero te louvar por esta manhã tão magnífica, maravilhosa, pela vida dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui para ouvir esta mensagem. Muitos deles precisavam de ouvir de forma objetiva e específica. Todos nós precisávamos ouvir para que a nossa fé possa ser cada dia mais fortalecida. Continue tocando nas nossas vidas e nos nossos corações. Abençoe a cada um dos teus servos que neste momento estão indo para os seus lares. Toma eles em tuas mãos e abençoe de uma forma toda especial. Abençoe a cada servo teu, a cada obreiro, a cada irmã, a cada irmão, cada criança, a cada jovem, cada adolescente. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, os trabalhos da semana prosseguem. Terça-feira, não se esqueça, venha para a escola bíblica. Venham para a escola bíblica aprender a palavra de Deus. E que Deus abençoe o seu coração. Quinta-feira nós temos o nosso Thanksgiving, viu? Nós não vamos ter aquele jantar de Thanksgiving, mas nós vamos ter um jantar espiritual. Venham para a casa de Deus.
agradecer a Deus pela sua vida, agradecer ao Senhor por mais um ano, pelos momentos trabalhados que o Senhor te livrou do acidente, te livrou dos problemas. Venha para a casa de Deus na quinta-feira para dizer: thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Ou seja, já oramos, faz assim que eu vou estar dando a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, comunhão do Espírito Santo seja com todos, e que todos juntos digamos amém.